vamos falar um pouquinho, amados queridos, sobre a paternidade divina. Um texto, um texto maravilhoso da palavra de Deus é este texto, que o apóstolo João escreveu, tá? É um texto que esse discípulo amado, tá? Esse João é aquele João, não é o João Batista, tá bom? É o João, discípulo de Jesus, discípulo amado, o autor do 4º evangelho, tá? Ele escreveu o evangelho de João, ele escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu a 1ª, a 2ª e a 3ª carta de João. É este João que nós estamos falando. Este João, ele quando escreveu esta carta, ele já não era mais tão jovem, tão homem novo, está entendendo? Quando Jesus Cristo havia padecido na cruz do Calvário, quando ele andou com Jesus. Este João agora, ele tinha aproximadamente entre 85 e 90 anos de idade. Ele já era um homem muito experiente, muito vivido no Evangelho, muito já calejado no Evangelho, sofrido, né? Então esse homem realmente, ele foi um homem muito usado por Deus, tá, na palavra, para instruir as igrejas, teve até a revelação, né, do Apocalipse, né, quando todo mundo pensava que João estava morto, né, lá na ilha de Patmos, onde tinha vários bichos ferozes, né, João estava vendo lá a glória de Deus, vendo o céu, vendo as revelações de Deus, está entendendo? Tudo, e ele escreveu no livro do Apocalipse. Então, este João, realmente, ele agora escreve aqui, irmãos, ele está assim, admirado. Ele fala, vede, ou vede quão grande é o amor de Deus. O mesmo João escreveu no evangelho dele, ele falando assim, olha, porque Deus, vocês conhecem o versículo, capítulo 3, 16 de João, não conhecem? Vamos recitar ele? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó o grande amor de Deus. E agora João, já velhinho, né, mas cheio de Deus, ele fala assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai de ser chamados filhos de Deus. Você sente-se filho de Deus nesta noite, irmão? Amém? Glória a Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, tá? Isso é uma dádiva de Deus maravilhosa para nós. Alguém pode dizer assim, mas eu também, não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, olha, eu também sou filho de Deus. Até nem fala filho, fala filho. Eu sou filho de Deus. Né? Tem esse ditado aí fora. Mas na realidade, gente, o verdadeiro filho de Deus é aquele que nasceu de Deus. Nós não podemos confundir criatura de Deus com filho de Deus. O filho de Deus, ele é nascido de Deus, ele creu em Deus, está entendendo? Veja lá para você ver, no Evangelho de João agora, vira a página, mas depois você vai voltar, tá? Deixa marcadinho aí na tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 10. Evangelho de João 1 e 10, diz lá. Aquele que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E o versículo de número 12. Vamos ler todo mundo junto? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora mudaram a versão lá. Vamos ler na outra versão agora. Vamos lá, irmãos? A versão NVI, essa daí. Contudo, todos juntos, vamos lá? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Fala comigo, irmãos. Receberam. Creram. Glórias a Deus, agora nós temos o direito de se tornar filhos de Deus. Aleluia. Por isso que João fala assim, quão grande amor nos concedeu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus.
Oh, irmão, nasceu de novo, creu em Cristo Jesus. Amém? Isso é uma dádiva de Deus para todos nós. Se você creu, se você recebeu, você tem esse direito agora de ser chamado filho de Deus. E o apóstolo continua lá, né? Depois nós vamos ver que quem é nascido de Deus, irmãos, veja bem, é porque Cristo, crê que Cristo comprou ele, resgatou ele. Por exemplo, Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, no versículo número 4, tá? Efésios 2, 4, diz assim, olha, todavia, Deus que é o quê? Rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, não é isso que diz aí? Ó, deu-nos a vida eterna, olha lá, ó, tá? Quando nós estávamos mortos, mortos em nossas transgressões, pela graça nós somos salvos. Ele nos deu vida, e além de dar vida, Ele deu vida em abundância para nós. Olha o que Cristo fez por nós. E tem outra versão da Bíblia que fala assim, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou. Pela graça sois salvos. Quer dizer que nós temos então Jesus que pagou um alto preço por nós na cruz, nos fazendo filhos de Deus. Irmão, você pode dar uma glória a Deus assim, ó? Jesus já pagou um preço por nós. Por isso que nós podemos ser chamados de filhos de Deus, tá? E é interessante que lá, voltando na carta do apóstolo João, lá diz assim, olha, no capítulo 3, de novo, versículo de número 1 João, tá bom? Capítulo 3, no versículo de número 1 ainda, fala assim, olha, vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. Aí depois ele fala assim, olha, o que de fato somos. Fala comigo, de fato somos. Bem alto, vamos lá? De fato somos. Não é um conto, não é um fato que nós somos filhos de Deus. O apóstolo João está assim bem convicto, com muita certeza de que ele é filho de Deus e de que a igreja que Cristo comprou também se tornaram filhos de Deus através de Jesus Cristo. Ele está com essa convicção, ele fala, de fato, somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, aí a Bíblia diz, né? O mundo não nos conhece porque não conheceu. Por isso que muitas vezes o cristão é discriminado, por quê? Porque não tem Deus, não conhece Deus, tá entendendo? Não tem relacionamento com Deus, então torna-se diferente, aí não reconhece você, está entendendo? Discrimina você, tá? Vamos embora. E é interessante, irmãos, ser chamados filhos de Deus, porque essa expressão, filhos de Deus, é uma expressão de carinho de Deus. O Malmilton hoje estava pregando de manhã, ele citou sobre aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela foi curada, pela fé ela tocou em Jesus, foi curada instantaneamente. Quando Jesus perguntou ali, alguém me tocou, tal, né? E os discípulos falaram para ele, tanta gente te empurra aí, pergunta, alguém te tocou? Aquela mulher se apresentou e falou para ele toda a verdade. E Jesus deu uma palavra para ela. Jesus falou assim, olha, filha, foi isso ou não foi? Vá em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Irmãos, eu fiquei imaginando, aquela mulher era discriminada, aquela mulher era isolada da sociedade, aquela mulher não tinha muito contato com as pessoas, tanto é que ela não foi assim abertamente chegando para Jesus, ela roubou de Jesus, na verdade, a graça, a cura, a bênção de Jesus, está entendendo? Ela tocou pela fé na hora do vestido de Jesus, ela é discriminada. Se alguém tocasse na pessoa que era imundo, também se tornava imundo, na época era assim.
mas Jesus chamou ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, se você se sente abandonado, se você se sente assim desprezado, se você se sente assim muito abatido, muito assim isolado, saiba de uma coisa: Jesus nunca vai te desprezar. Deus nunca vai te desprezar. Ele está sempre te chamando filho, filha. Essa é a nossa satisfação, irmãos. Por isso que o apóstolo João estava cheio de Deus, falando assim: olha quão grande este amor do Pai nos deu, de ser concedido, de ser chamados filhos de Deus. Eu falei que estava falando sobre a paternidade divina. Irmãos, eu fiquei pensando, quando os discípulos, até o pastor Rogério uma vez já pregou sobre isso, estavam tristes, estavam abatidos, estavam desanimados, porque Jesus havia morrido na cruz e Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam desanimados. Falaram assim: vamos pescar, vamos voltar a fazer o nosso ofício. Mas quando Jesus aparece para eles na praia, eles estavam pescando no mar da Galileia, Jesus aparece para eles, Jesus falou assim para eles. Jesus estava distante, eles estavam distantes da praia, aproximadamente 90 metros, tá? Estava distante assim, com um barquinho tentando pescar. O Senhor Jesus apareceu na praia e Jesus falou assim: filhos! Quem sabe deu um grito assim: filhos! Tendes alguma coisa de comer? Eles falaram: não pescamos até agora, não catamos nada, não pegamos nada. Lança a rede do lado direito que vocês vão apanhar. Mas eu fiquei pensativo, irmãos. Espera um pouquinho só. Desculpa, viu? Tem que molhar a garganta. Irmãos, a pessoa pode estar desanimado, pode estar cabisbaixo, mas quando ouve a voz de Jesus: filhos, irmãos, é uma palavra de carinho. E Jesus, Ele é carinhoso conosco. Você que está na sua casa, que muitas vezes está desanimado, às vezes não tem ânimo para vir à igreja, ou alguma coisa você julga que não pode vir à igreja, mas Jesus está dizendo para você nesta noite: filhos, filhinhos, chama nós de filhinhos. Você pode glorificar a Deus, irmãos, por isso? Queridos, e o apóstolo João, ele continua nesse versículo de número 2. Como ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. Tá? Agora somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pois assim como é, o veremos. Glória a Deus. É interessante. Ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Irmãos, Deus ainda tem um extraordinário para nós, viu? Deus ainda tem um extraordinário para a tua vida, irmão. Não se conforme com o pouco, não. Deus tem um extraordinário para você, irmão. Deus tem um extraordinário para nós. Muitas vezes os nossos olhos físicos só vê aqui embaixo, está entendendo? Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,9, ele fala assim, Paulo fala assim, olha, todavia como está escrito, olho não viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Você não imagina, você nem tem compreensão do que Deus preparou para você. Glória a Deus. Por isso, irmãos, estive meditando nesta palavra. Entre o que sou e o que eu serei, há um intervalo, há uma trajetória para nós. E nesta trajetória, nós podemos desfrutar do amor de Deus para conosco. Muitas vezes falhamos, muitas vezes pecamos. Lembra do filho pródigo? Parábola do filho pródigo, todo mundo sabe de cor. Está no livro de Lucas, capítulo 15. Depois você lê em casa, você já sabe de cor, não precisa. Depois você lê. Mas o menino falou, né, o rapaz falou assim, ô pai, eu quero a metade, né, eu quero a minha herança aí. Eu preciso dela e vou cair fora. Não é isso? Aquilo que o rapaz falou para o pai, seria a mesma coisa de dar um tapa na cara do pai e falar assim, olha, pai, eu quero que o senhor morra. Eu não quero nem ver mais o seu rosto. Mas mesmo assim a Bíblia fala na parábola que o pai pegou, dividiu, repartiu e deu uma terça parte para ele foi embora, gastou tudo, né? E a Bíblia fala assim que chegou um momento que ele gastou tudo que ele tinha e ele, até mandaram ele para apacentar os porcos, e ele olhava os porcos comendo aquelas comidas alfarrobas, e ele tinha desejo de comer até a comida dos porcos. Mas a Bíblia fala assim, ele caindo em si, né? Falou assim, olha, quantos trabalhadores do meu pai, lembrou da casa do pai dele, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. A levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele pegou, partiu para retornar para o pai. Aí que está o detalhe, quando o pai olhou para o filho, todo esfarrapado, todo maltrapilho, vinha andando, a Bíblia fala que o pai moveu-se de íntima compaixão e correu para dar um abraço no filho e um beijo no filho. O filho falou para ele, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quando o filho ia falar assim, olha pai, pode fazer igual eu, um dos teus trabalhadores. Não, nem deu tempo. Abra sua Bíblia para você ver o que o pai disse. Lucas, capítulo de número 15. Agora vamos ver. Versículo de número 22. O que é que diz? Olha, está lá na tela. Vamos todo mundo junto? Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Olha só, hein? Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia. Olha o pai, irmãos. O pai fazendo festa. Mas eu achei interessante o versículo 22. Depressa. Trazei depressa. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele tem pressa
para nos abençoar, irmãos. Trazei depressa a melhor roupa e veste nele. Traz um anel, vamos reatar a aliança com ele. Põe os calçados, põe a sandália nos seus pés, porque ele não vai ser escravo aqui. Ele ainda é filho. Glória a Deus, ele ainda é filho. Ele ainda é filho. Filho é sempre filho, irmãos. E você é filho de Deus, irmão. Se você estiver nesta condição de afastado, de longe da casa do Pai, saiba de uma coisa: Deus está com os braços abertos para você receber você. Deus está com os braços abertos para receber você. Alguém te colocou lá embaixo no poço, ou você mesmo entrou embaixo no poço, mas Deus quer te levantar, te dar vida e vida com abundância. Você ainda é filho. Se você quebrou a aliança com Deus, Deus é poderoso para escrever tudo de novo, novamente. Lembra de Moisés? Moisés, homem de Deus, irmãos. Moisés não tinha outro para ninguém não. Deus falou assim: Moisés, você vem aqui, eu vou jejua aí 40 dias e 40 noites, e eu vou te dar uma lei para você, umas tábuas da lei para você. Moisés vai, sobe lá no monte, jejua, tudo, vocês conhecem a história. Quando Moisés volta com as tábuas da lei na mão, descendo o monte, Josué foi encontrar com ele no pé do monte. Moisés falou assim: olha, eu estou ouvindo aí um som aí, um barulho no meio do arraial. O povo de Deus estava lá, fizeram um bezerro, né, de ouro, e estava dançando na frente do bezerro e tal. Esse é o nosso Deus, esse que tirou nós do Egito, esse que vai levar nós para a terra de Canaã. Irmãos, Moisés falou assim: olha, eu estou ouvindo um alarido de canto. O Josué falou: eu estou ouvindo um alarido de guerra. Porque Josué era guerreiro, né? Agora Moisés já era mais. Quando Moisés chegou ali, irmãos, viu eles na frente do bezerro. O que ele fez? Pegou aquelas tábuas, jogou e quebrou as tábuas da lei. 40 dias de jejum, 40 dias de oração no monte. Ficou por isso? Não. Deus falou: Moisés, lavra 2 tábuas, sobe novamente no monte, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que você quebrou. Oh, irmão, sabe o que nos ensina isto? Nós podemos ser crente que for, mais crente possível que for, mas nunca seremos perfeitos. Sempre haverá uma falha em nós. Mas nós temos um Pai celestial, um Deus soberano, que nos levanta e nos dá outra oportunidade de servir a Ele, de fazer algo para Ele, e Deus vai escrever novamente as mesmas palavras que Ele escreveu. Se você quebrou a aliança com Deus, se você se afastou de Deus, Deus é poderoso para escrever novamente tudo aquilo que Ele já havia escrito para a sua vida, a tua história. Você pode glorificar Deus? Esse é o Pai que nós temos, irmãos. Este é o Pai que nós temos, amados. Por isso que João fala muito claro. Vamos voltar lá de novo no texto, porque daqui a pouquinho nós temos que encerrar. Então, queridos irmãos, neste intervalo que nós estamos vivendo
entre o que sou e que eu serei, é bem verdade que nós sempre seremos filhos de Deus, tá? Nunca deixaremos de ser filhos de Deus. Uma vez que nós cremos, seremos sempre filhos de Deus. Olha aqui. Em minha vida cristã, o que eu devo fazer na minha vida cristã? Abra sua Bíblia agora em Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Acharam? Amém? Vamos lá? Como é que está escrito? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Tá. Aqui diz assim, olha. Ali não está com... Isso, vamos lá. Olha lá. Filhos de Deus, o quê? Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Como filhos de Deus, nós temos que brilhar neste mundo. Amém? Assim brilha a vossa luz, brilhe, tá? E é o que está escrito ali, olha, para que vocês venham se tornar filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração tão perversa, tão corrompida, tão depravada, mas que nós possamos brilhar neste mundo como filhos de Deus. Outro detalhe, o que mais que eu devo fazer? Eu devo temer a Deus. Olha o 1 Pedro 1,17, como é que está escrito? Uma vez, 1 Pedro 1,17 diz assim, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, o que tem que fazer? Portem-se, vamos lá, todo mundo? Portem-se com temor durante a jornada terrena. Comportem-se com temor diante de Deus. Outra coisa que nós devemos fazer é nos santificar a nossa vida. Olha lá para você ver em 1 João agora 3, versículo 3, que nós lemos já, tá? Todo aquele, que nele tem esta esperança, o que tem que fazer? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Olha quantas coisas nós temos um compromisso com Deus, de brilhar em Cristo, de temer a Cristo, de santificar a nossa vida, de, mais uma coisa, permanecer em Cristo. Olha 1 João, capítulo de número 2, versículo 28, como é que está escrito? Filhinhos, chama de filhinhos. Uma palavra de carinho para a igreja, para nós. Tem hora que eu até acho engraçado e eu até gosto. A pastora Sara, às vezes, não chama nós de filhinhos, mas chama de irmãozinhos. Não é verdade? Outra hora ela fala assim, irmãzinhas. Não é assim? Isso é uma palavra de carinho para nós. E aí a gente fica contente com isso. Alguém pode ficar meio preocupado. Na hora que chamou de irmãzinha, fica meio preocupado. Mas mesmo assim, é um carinho. Irmãos, está lá, o versículo 28 de 1 João diz assim, do capítulo 2 agora. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Permaneçam nele. Pastor, está tão difícil, está tão angustiante, está tão preocupante esta vida. Permanece em Jesus, irmão. Permanece nele, fica firme nele, porque ele tem resposta para nossas vidas. Às vezes a resposta não vem na hora que nós queremos, mas vem na hora que Deus quer para nós, vem na hora que Deus tem para nós. Glória a Deus. Vamos agora para o versículo, ponto de número 3, fala assim, seremos semelhantes a Jesus. Repete comigo, irmão, vamos lá?
seremos semelhantes a Jesus. Glória a Deus, semelhantes a Jesus. Em Filipenses 3:20, fala assim que a nossa casa, nós esperamos o Senhor Jesus, que voltará do céu, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Seremos semelhantes a Jesus. Você pode glorificar Deus? Assim como Ele é, o veremos. Meu irmão, minha irmã, para nós finalizar esta palavra nesta noite, São Mateus capítulo 5, verso 8, fala assim, olha, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. João fala assim, nós o veremos como Ele é. Para nós vermos Ele um dia, irmãos, é necessário nós trilharmos esta jornada, esta caminhada, sim, desfrutando do amor de Deus, mas tendo um compromisso com o nosso Pai Celestial. Tá? Assim como Ele é, nós o veremos. Para nós finalizar, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 22. O mesmo João escreve, versículo de número 1, diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado, o rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição. Fala comigo, já não haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face. Fala comigo, e eles verão a sua face. Glória a Deus. E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus, você pode glorificar o Senhor, irmão. Vai reinar para todo sempre. Não é até 2050, 2100, não é para todo sempre, irmãos. Não haverá mais maldição. Nós veremos a face de Jesus. E nós reinaremos para todo sempre. Vale a pena permanecer em Jesus. Vale a pena permanecer em Jesus. Está difícil, mas vale a pena permanecer em Jesus. As afrontas são tantas, mas vale a pena permanecer em Jesus. O Covid está ameaçando, mas vale a pena permanecer em Jesus, irmãos. Vale a pena permanecer em Jesus. Olha só, o verso 7 fala assim, olha. Eis que cedo venho. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tendo eu ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Verso 9. E disse-me, não faças isso, eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Aleluia. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Fala comigo, o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, mas continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se.
Aí o 12, vamos todo mundo junto? Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Glória a Deus. Há uma recompensa, irmãos. Há uma recompensa pelo teu esforço. Há uma recompensa, você que sai de lá da sua casa e venha cultuar a Deus, venha fortalecer a tua fé em Deus, venha ser estimulado por Deus, pela palavra de Deus, está entendendo? Vale a pena esse esforço. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, diz a palavra de Deus. Então vale a pena. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, pastor, está numa época de Covid, está perigoso. Mas Deus tem os seus propósitos para a nossa vida, irmãos. E Deus quer cuidar de cada um de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Hebreus, me parece que no capítulo 10, verso 25, fala assim, não deixando a vossa congregação, como é de costumes de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, queridos irmãos, vale a pena. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que nós todos, glórias a Deus, possamos valorizar o que Deus começou na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses 1:6, ele fala assim, olha, aquele que começou a boa obra em vossa vida, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Oh, irmão, Deus é o Deus da continuidade. Deus é o Deus da continuidade para a tua vida espiritual, irmão. Glória a Deus. Você já nasceu de novo, você já recebeu a Cristo, mas olha, fique confiante agora que a vinda do Senhor está próxima. Jesus está breve para voltar. E lá, no versículo 12, fala assim, olha, não, no capítulo 22, no versículo de número 16 e 17, fala assim, olha, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Se coloca em pé, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, porque você é filho de Deus, viu? Glória a Deus. E você que está se sentindo assim abatido, cansado, dizendo, eu estou meio desprezado, saiba de uma coisa, Deus está de olho em você e Deus quer restaurar a tua fé também, irmão. Deus quer levantar você, Deus quer te colocar você no pódio da vitória. Creia nessa palavra. Creia que Deus tem benefício, Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Levante a sua mão ao céu e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos os Teus filhos, Senhor. Somos guardados por Ti, ó Deus. Somos protegidos por Ti, Senhor. Somos guiados pelo Teu Espírito. Temos a graça de Deus, temos a esperança da vida eterna em nosso coração. Pai, graças te damos pela vida de cada irmão, cada crente, Senhor, que aqui está, meu Deus. Que nós possamos ser estimulados na fé, meu Pai, e permanecer firme nos propósitos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe, irmãos. Amém. Dê uma salva de palmas.